Volte, Jesus, venha logo me buscar. Cristo, volte, volte já. Cristo, volte, volte já. A falta de fé e agonia, a crise na economia, a terra tremeu, o ódio cresceu, foi tudo que restou. A luta por sobrevivência, a vida imoral, a indecência, doença ruim, o choro sem fim, foi tudo que restou. Cristo, volte, volte já. Eu não quero aqui ficar. Volte, Jesus, venha logo me buscar. Cristo, volte, volte já. Cristo, volte, volte já. Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Que Deus nos abençoe neste domingo. Que Deus abençoe a nossa aula online de escola dominical. Vamos ler Mateus capítulo 24, dos versículos 32 até o 44. Mateus capítulo 24, dos versículos 32 a 44. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos pela leitura da tua palavra. Agora, Pai, neste momento em que vamos explicá-la, que vamos expô-la, que vamos fazer a exposição dela, que o Senhor esteja nos orientando, que o Senhor esteja me abençoando a minha vida na exposição e abençoando os meus irmãos no aprendizado. Que o Senhor edifique a tua igreja, que o Senhor traga fé aos nossos corações, que o Senhor nos abençoe. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui um conjunto de parábolas, são várias parábolas que aparecem aqui no capítulo, somando esta parábola do capítulo, 2 parábolas que tem aqui no capítulo 24 e parábolas também no capítulo 25. Essas parábolas, elas têm a intenção de preparar o povo de Deus para o retorno de Jesus Cristo. Jesus ensinou aos seus discípulos que ele voltaria, ensinou aos seus discípulos a respeito da segunda vinda, e depois de ensiná-los sobre a segunda vinda, Jesus contou estas parábolas para instruir os discípulos acerca de como eles deveriam se preparar para a sua vinda. Mais importante, então, queridos, do que termos a teoria da segunda vinda, é estarmos nos preparando corretamente para ela. Então vejamos aqui a primeira parábola na qual Jesus nos ensina acerca do fato de como devemos nos preparar para a sua vinda. A parábola da figueira, uma exortação à vigilância.
Nesta parábola, claramente, Jesus ele está nos exortando a estarmos vigilantes, aguardando a sua vinda. Agora, como nós faremos isso? Em primeiro lugar, devemos prestar atenção nos sinais. Devemos prestar atenção nos sinais. Veja os versículos 32 e 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. O cristão deve aprender a observar os sinais. Olhando para a figueira, e segundo o Evangelho de Lucas, olhando para as demais árvores também, quando as árvores elas começam a dar novos ramos e a aparecer novas folhas nessas árvores, é sinal de que o verão no Oriente Médio ele está chegando. Então é possível nós entendermos o tempo a partir dos sinais que a natureza nos dá. Agora veja o que Jesus diz, que nós devemos prestar atenção aos sinais. Olhando para os sinais, é possível sabermos quando a sua vinda está próxima, né? O quanto a sua vinda está próxima. Veja o versículo 33. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então Jesus diz, quando virdes todas estas coisas, que todas estas coisas são essas a que Jesus se refere. São todos os sinais que ele listou no início do capítulo de número 24, sinais que nós não trouxemos aqui, mas que você pode ler. Esses sinais vão surgir falsos profetas, haverá guerras, rumores de guerras, acontecerão terremotos, epidemias como essa que nós estamos vivendo em nossos dias, a igreja será perseguida, o evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim. Há outros sinais, eu citei apenas alguns aqui, há outros sinais que você pode olhar ali, catalogar ali no início do capítulo 24 de Mateus, mas o fato é, a igreja deve estar atenta aos sinais enquanto aguarda a volta de Jesus. Se observarmos bem esses sinais, saberemos quando o tempo estiver próximo. Alguns entendem que a figueira aqui é uma referência de Jesus à nação de Israel. Alguns entendem que Jesus está falando acerca da restauração de Israel, porque Jesus disse que Israel seria destruído, né, seria destruída, mas alguns entendem que Jesus aqui está falando da restauração de Israel que aconteceu no ano de 1948. Então, a partir da restauração que aconteceu em 1948, o reconhecimento de Israel como nação, então a volta de Jesus estaria próxima. Não devemos descartar essa hipótese. Claramente, a volta de Jesus está mais perto hoje do que quando no princípio cremos, como diz o apóstolo Paulo no livro na carta aos Romanos. Mas o fato é que quando Jesus diz ali no versículo 33, quando virdes todas estas coisas, ou todos estes sinais, é muito mais do que apenas a restauração de Israel. São todos os sinais que ele lista no começo do capítulo 20, no capítulo 24 de Mateus. São todos os sinais que ele lista antes de trazer aqui a parábola da figueira. O fato é, meus irmãos, enquanto aguardamos o retorno de Cristo, nós devemos prestar atenção aos sinais. Em segundo lugar, nós devemos crer e não duvidar que ele voltará. Veja o versículo 34 e também o versículo 35. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus começa esses versículos com as palavras, em verdade vos digo. Veja ali, em verdade vos digo, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Com isso Jesus quer dizer, o que eu estou dizendo é verdade. O que eu estou dizendo é um fato. Tudo o que eu estou dizendo vai acontecer, todos estes sinais e também a minha volta. Todos os sinais se cumprirão e eu voltarei. Esses versículos, eles são alvos de infindas disputas por causa da expressão esta geração.
Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Alguns estudiosos entendem que esta geração se refere à geração dos discípulos. Ou seja, tudo isso aconteceria no tempo em que os discípulos, ainda no tempo em que os discípulos estavam vivos. Outros entendem isso de uma maneira diferente. Mas alguns textos da Escritura deixam claro que esta expressão, esta geração, pode se referir não a um tempo de vida das pessoas, mas pode se referir a uma nação. Pode se referir a uma nação. Vou repetir, a expressão esta geração era usada também naquela cultura para se referir a uma nação. Portanto, é possível que Jesus estivesse dizendo: a nação de Israel permanecerá existindo enquanto todos estes sinais estiverem acontecendo. Ou seja, a nação de Israel irá testemunhar todos estes sinais, o acontecimento de todos estes sinais. Acho que essa é a melhor interpretação, porque quando nós olhamos para a história de Israel, sabemos que a sua existência até os dias de hoje é um verdadeiro milagre. O povo de Israel, ele permaneceu como povo, ele tem visto todos esses sinais, eles têm acompanhado todos estes sinais acontecendo no decorrer dos séculos, que vão da primeira vinda até a segunda vinda de Jesus Cristo. Como eu disse, esses versículos são sinais, são base, né, de muitas controvérsias. Essa é a minha opinião, essa é a minha visão a respeito deles. Portanto, queridos, em terceiro lugar, nós devemos estar sempre prontos para a vinda de Jesus, pois ninguém sabe quando ele chegará. Veja o versículo de número 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Interessante que sempre existiram e existem pessoas tendo revelações acerca da vinda de Jesus. Esses dias mesmo recebi um áudio de uma pessoa de uma determinada igreja dizendo que teve um sonho, uma revelação de que Jesus vai voltar agora, nesses dias de Covid-19. Esses dias são dias para o povo de Deus despertar que Jesus ele vai voltar agora. Queridos, sempre existiram e existem pessoas tendo revelações acerca da vinda de Jesus. Falsos profetas, falsos ensinos, pessoas que falam daquilo que está no seu coração e não daquilo que confere com a palavra de Deus. Nós devemos nos ater ao texto bíblico. O texto diz: a respeito do dia e da hora, ninguém sabe, ninguém sabe. Isso já deveria ser suficiente para nós, já deveria bastar para nós. Mas Jesus ele prossegue dizendo: nem os anjos dos céus, nem aqueles anjos que estão mais próximos de Deus, nem aqueles anjos que trabalharão naquele dia, que participarão naquele dia, eles não sabem. Nem mesmo o Filho, no que se refere à sua natureza humana, sabe o dia do seu retorno. Somente o Pai sabe qual é esse dia, por causa do seu decreto, porque é um dia marcado, porém um dia que ninguém sabe quando ele se dará. Por isso, queridos, devemos estar prontos, devemos estar prontos. E se alguém ainda tem dúvidas a respeito deste mistério, deve ler Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. E ali, acredito que a palavra de Deus, confrontando, deve nos fazer conformar acerca desse assunto. Ninguém sabe o dia e a hora que Jesus Cristo voltará. Nós devemos estar sempre prontos, esse é o ponto. O ponto é que nós devemos estar sempre prontos. E, em quarto lugar, devemos estar prontos para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Devemos estar prontos para não sermos deixados. Veja o versículo, do versículo de número 37 até o versículo de número 42. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O texto é bem claro em dizer que nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, elas se casavam, e elas foram acometidas por um dilúvio inesperado, um dilúvio que trouxe destruição a todas elas. Não houve uma segunda chance para elas. O dilúvio veio e elas foram completamente destruídas. O texto diz que as pessoas comiam, bebiam, elas se casavam. Qual é o problema com isso? Não há problema nenhum nisso. Não há nenhum problema em comer, em beber, em se casar. O que o autor do texto sagrado quer nos mostrar é que aquelas pessoas, elas viviam despreocupadamente nos seus pecados. Apesar de Noé ter anunciado o dilúvio a elas, elas viviam despreocupadamente. A preocupação delas era simplesmente viver, simplesmente satisfazer os seus apetites carnais. E aquela geração de Noé era uma geração que vivia mergulhada em imoralidade. Por isso o dilúvio veio de maneira inesperada, porém não sem anúncio, como dissemos. Noé pregou o dilúvio, mas ninguém deu ouvido. Por isso houve surpresa quando ele chegou. Veja ali o versículo 38, diz que, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. A partir do momento em que Noé entrou na arca, já não havia mais esperança de salvação. O dilúvio veio e trouxe destruição. Veja o versículo 39. Veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus voltar, segunda vez, já não haverá mais chances de salvação. O tempo da salvação é agora. A volta de Cristo será como um dilúvio para aqueles que não estão em Cristo, para aqueles que não estiverem na arca, que representa Cristo. A volta de Cristo será também como os dias de Sodoma e Gomorra, nos quais os homens viviam despreocupadamente nos seus pecados, até que veio fogo e enxofre e os destruiu a todos, Agora veja o versículo 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. O que Jesus quer dizer é que haverá uma separação entre aqueles que serão salvos e aqueles que serão condenados. Aqueles que serão salvos, eles subirão com Cristo, eles serão levados. Mas aqueles que serão condenados, eles ficarão para sofrerem a ira do Cordeiro. Então a ideia aqui é que 2 estão trabalhando num campo. Um vai com Cristo no arrebatamento e o outro fica. 2 mulheres eram necessárias para mover uma pedra de moinho. 2 mulheres estarão trabalhando. Uma será levada e a outra ficará, a outra será deixada. Aqueles que serão levados são aqueles que creem em Cristo, que esperam por Cristo, que amam a Cristo, que estão vivendo de acordo com a vontade de Deus, que buscam o reino de Deus e a sua justiça, que priorizam o reino e a justiça. Aqueles que serão deixados para sofrerem a ira de Deus e a ira do Cordeiro são aqueles que estão vivendo despreocupadamente em seus pecados. Em Marcos capítulo de número 13, versículo 33, Jesus diz: vocês foram avisados com antecedência. Vigiai e orai. Ou seja, nós estamos avisados, meus irmãos, e devemos avisar a este mundo. Se as pessoas vão nos ouvir ou não, isso é com elas. Mas o fato é que nós estamos avisados. Devemos estar vigiando e orando e anunciando a este mundo o retorno de Cristo. Lucas, no Evangelho de Lucas, versículos 34 a 36, você pode ler depois. Lucas nos diz ali que nós devemos estar vivendo
em santidade. Devemos nos acautelar por nós mesmos. Não devemos estar vivendo no pecado, porque todos aqueles, diz Lucas, que estiverem vivendo em orgias, em embriaguez, vivendo apenas preocupadamente com as coisas deste mundo, a volta de Cristo será para eles um laço e não um dia de salvação. Então, queridos, em quinto e último lugar, devemos estar preparados para não sermos apanhados de súbito, como por um laço na volta de Cristo. Veja os versículos 43 e 44. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Evangelho de Lucas, os versículos 34, o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 35 e 36 também nos advertem a respeito disso. A compreensão aqui é simples, não preciso falar muito a respeito disso. Se alguém soubesse a que hora viria o ladrão, se prepararia para enfrentar o ladrão. Mas não se sabe quando o ladrão ele vem. O fato é, queridos, nós sabemos quando Jesus virá, não sabemos, portanto devemos estar sempre prontos para a sua vinda. Pois quem não estiver pronto, esse dia não será um dia de salvação, será um dia de condenação. Então, concluindo, em primeiro lugar, então, preste atenção nos sinais. Preste atenção nos sinais. Todos esses sinais que estamos vendo, inclusive o Covid-19, deveriam servir para nos despertar para o retorno de Cristo. Devemos crer e não duvidar que Ele voltará, porque Ele disse, em verdade eu vos digo, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Devemos crer e não duvidar que Ele voltará. Em terceiro lugar, devemos estar sempre prontos, pois ninguém sabe quando Jesus vai chegar. Em quarto lugar, devemos estar prontos para não sermos deixados. Devemos ser levados no arrebatamento e não deixados para sofrermos a condenação eterna. Devemos estar preparados para não sermos pegos de súbito, de surpresa naquele dia. Que a volta de Cristo seja para nós, queridos irmãos, um dia de alegria e de salvação, e não um dia de lamento e condenação. Ouça esse hino nesse momento. O céu, Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo celeste se ouvir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Nesse dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, a vitória de Cristo hei de ver. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar.
pela cruz para o mundo morreu, muita dor ainda aqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu enfim reinarei. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja ao raiar, nesse dia de glória e poder. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Esse império do mal vem, Senhor, destruir, vem celeste, vem presto reinar. Vem, ó sol da justiça, no mundo luzir, ó meu rei, vem meu pranto estancar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho. Te louvamos, ó Deus, porque Ele veio e porque Ele voltará. Sabemos que Ele não tardará. Ele virá, Senhor, para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. A nossa oração é para que estejamos prontos. E Pai querido, se não estamos prontos hoje, pedimos, tem misericórdia. Concede-nos o arrependimento. Que cada um de nós, Senhor, busque uma vida de santidade. Que cada um de nós busque viver de acordo com a Tua palavra. Que nós, ó Pai, não nos ocupemos tão somente com as coisas deste mundo, vivendo despreocupadamente, ó Deus amado. Que nós estejamos, sim, atentos, vigilantes, porque Jesus Cristo, Ele voltará. Abençoe o Teu povo, santifica o Teu povo, fortaleça o Teu povo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Um bom domingo. Que cada um de nós esteja aqui para o culto dessa noite. Deus abençoe a todos.